Vamos lá, galerinha. Olha só, revisão de física, o conteúdo é movimento retilíneo uniformemente variado, só que agora a gente vai ver o gráfico S versus T, beleza? Então nós temos aqui essa funçãozinha, aqui, ó, S que é igual a 2 menos 3t mais t ao quadrado. Essa aqui é a função de um móvel, tá? E nós vamos construir um gráfico para essa função. Então o que é que eu quero que você primeiramente se ligue? Se ligue no seguinte, olha. Nós vamos primeiramente resolver essa equação do segundo grau. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa equação aqui e vai escrever aqui, ó. Vai ficar assim, ó. T ao quadrado menos 3t, tá? Mais 2 e vamos igualar isso aqui a zero. Ok? Igualamos aí a zero e nós vamos agora resolver essa equação. A gente sabe que o termo A aqui, vai ser igual a 1, certo? O termo B vai ser igual a menos 3 e o termo C aqui vai ser igual a 2. Aí nós vamos achar o delta. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta vai ser igual a B menos 3. Então, vou ter aqui menos 3, tá? Ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A, vezes o valor de C. Então, delta vai ser igual a 3 ao quadrado aqui, vou ter 9. 9, 4 vezes 1 é 4, vezes 2, 8. Delta aqui vai ser igual a 1, certo? Aí agora, eu vou tentar agora achar as raízes. Então, T vai ser igual, ó, menos B, mais ou menos raiz de delta, sobre 2A. Ok? Aí vai ficar assim, ó. T vai ser igual. Qual é o valor de B? B não é igual a menos 3? Então, tem o menos do B, tem o menos do 3, mais ou menos raiz de delta. Mas delta não é 1? Raiz quadrada de 1 dá quanto? Vai dar 1, tá? Sobre 2 vezes A. Então, eu tenho A, que também é 1, e 2 vezes 1 vai dar 1, né? Então, vai ficar assim, ó. Eu vou ter aqui assim, ó. T1 e vou ter o valor de T2, que são as raízes da minha equação. Aí vou ter menos por menos vai dar mais, aqui vai dar mais 3. Aí eu faço assim, ó. 3 menos 1 dá 2, 2 dividido por 2 dá 1. Ok? Aí eu faço 3 mais 1 vai dar 4, 4 dividido por 2 dá 2. Então, essas aqui são as minhas raízes da equação. O que é que isso significa? Quando eu for traçar o meu gráfico, eu já sei que o gráfico vai passar pelo eixo do tempo em dois pontos. No ponto 1 e no ponto 2. Tá? Então, quando eu vier aqui, ó, pegar meu gráfico, ó, e for construir o gráfico S versus T, eu já sei que eu vou ter o ponto 1 e o ponto 2. E o meu gráfico, tá? Quando eu for traçar o gráfico, que eu já sei que é uma parábola, porque é uma equação do segundo grau, aqui. Quando eu traçar o gráfico, ele vai passar por esses dois pontos. Vai passar pelo 1 e vai passar pelo 2. Certo? Mas eu quero saber agora onde é que o gráfico faz a curva. Onde ele vai fazer a curva? Bom, primeiramente ele vai fazer a curva no ponto T, que vai ser o ponto médio, tá? Entre esses dois pontos aqui. O ponto médio entre esses dois vai ser 1,5. Tá? Se aqui é 1, aqui é 2, a metade disso aqui vai ser 1,5. Então, no ponto T igual a 1,5, o meu gráfico ele vai fazer a curva, só que eu preciso saber agora em que ponto do eixo de S ele vai fazer essa curva. Eu preciso achar o valor de S. Então, veja como é que eu vou fazer, ó. Primeiramente, para que eu possa achar o valor, tá, de S, eu vou pegar essa função aqui e vou substituir 1,5 no lugar do T. Ok? Então, pego a função, ó, S, que é igual a 2, menos 3 vezes T, mais T ao quadrado. O ponto médio, que foi 1,5, eu vou substituir aqui, ó, vai ficar assim, ó. S que é igual a 2, menos 3, vezes 1,5, mais T ao quadrado, que vai ser 1,5 ao quadrado. Eu agora só vou resolver isso aqui, ó, vai ficar assim, ó. S que é igual a 2 menos 3 vezes 1,5 vai dar o quê? Vai dar 4,5.
1,5 ao quadrado, que é 1,5 vezes 1,5, vai dar 2,25, tá? Dá 2,25. S vai ser igual, ó, 2 com 2,25 vai dar 4,25. Menos 4,5. Esse resultado aqui vai ser um resultado negativo e vai ser 0,25. Então, note só, o valor de S vai ser 0,25. Se eu chamar esse ponto aqui de 1, o meio aqui é 0,5, metade é menos 0,25. Então, se eu traçar aqui, ó, eu percebo que o meu gráfico ele faz a curva nesse ponto. Então, quando eu for traçar o gráfico agora, olha o que acontece, ó. Ó. Notou? O meu gráfico é uma parábola, porque a equação aqui é do segundo grau. A concavidade é voltada para cima, porque a aceleração aqui é positiva. Pronto. Eu acabei de construir o meu gráfico. Beleza? Agora, note só. Esse ponto no eixo do tempo, que foi de 1,5, eu posso também fazer uma continha para calculá-lo. Como é que eu faço essa continha? Se eu quiser fazer a continha para achar esse 1,5, como é que eu faço? É simples. Se eu quiser fazer a conta, eu vou escrever a função da velocidade. Então, faço assim, vovô e vovó, tá? Ainda trabalham. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar, note, qual é a velocidade inicial? Olhando para essa função aqui, a velocidade inicial não é menos 3? Então, a velocidade inicial é menos 3. Mais a aceleração, aqui tem 1, a aceleração é o dobro, né? É 2. Então, note, a velocidade final, ela vai ser igual a zero, porque quando o móvel faz essa curva, nesse ponto aqui, a velocidade é zero. Então, zero, que é igual a menos 3 mais 2t. O 3 passa para o outro lado, ele passa positivo, fica 2t. O 2 que multiplica vai passar a dividir, ou seja, 3 dividido por 2, que vai ser igual a 1,5 segundos. Então, esse 1,5 segundos pode ser encontrado através da função da velocidade, tá? Mas se você não quiser fazer esse cálculo, basta você pegar o ponto médio entre o ponto 1 e 2, que é onde o gráfico vai cortar o eixo do tempo. Beleza? E assim você constrói o seu gráfico. Agora vamos construir o gráfico da função, ó, S que é igual a menos 2, tá? Mais 3t menos t ao quadrado. Então, mais uma vez, é uma função do segundo grau, o gráfico vai ser uma parábola, tá? Nesse caso aqui, ó, note que a aceleração está negativa. Então, esse gráfico aqui que a gente vai construir, a concavidade da parábola vai ser para baixo. Primeiramente, vamos escrever a equação do segundo grau. Vamos pegar essa expressão aqui, tá? Que é t ao quadrado, tá? Menos t ao quadrado, mais 3t, menos 2, e vamos igualar tudo isso aqui a quanto? A zero. Aí o termo A vai ser menos 1, o termo B vai ser 3, e o termo C vai ser menos 2, ok? Aí o que é que vai acontecer aqui agora? Nós vamos aplicar o delta. Delta é b ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta vai ser igual. Quem é B? B é 3. 3 ao quadrado menos 4 vezes o valor de A. A é menos 1, então menos 1, vezes C, que vai dar quanto? Menos 2. Delta vai ser igual. 3 ao quadrado vai dar 9. Menos por menos dá mais, por menos dá menos. 4 vezes 1 dá 4, 4 vezes 2 vai dar 8. Então, eu vou ter o delta aqui igual a 1. Ok? Aí agora eu venho, ó. T vai ser igual a menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes A. T vai ser igual. Veja, quem é B? B é 3. Então, eu tenho aqui menos 3 mais ou menos. Raiz de delta, delta é 1. Raiz de 1 dá 1. Tenho 2 vezes A. Quem é A? A é menos 1. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Aqui eu vou ter as raízes, tá? T1 e T2. Aí eu faço menos 3 com menos 1 dá menos 4.
Menos 4 dividido por menos 2 vai dar 2. Ok? Menos 3 mais 1 vai dar menos 2. Dividido por menos 2 vai dar 1. Pronto, então eu tenho aqui os valores 2 e 1. Se eu for construir o meu gráfico aqui, o gráfico da posição com relação ao tempo, eu já sei que os pontos 1 e o ponto 2, esses dois pontos é onde o gráfico, tá? Ele vai cortar o eixo do tempo. Só que eu preciso achar o ponto onde o gráfico ele vai fazer a curva, que é o vértice, né? Então, vou pegar o ponto médio, que é esse aqui, que vai dar 1,5. Eu já sei que esse vai ser o ponto no eixo do tempo. Eu preciso agora achar o ponto no eixo do S. Para isso, eu pego a função S, que é igual a menos 2 mais 3t menos t ao quadrado. No lugar do t, vou colocar 1,5. Aí vai ficar assim, ó. Menos 2 mais 3 vezes 1,5 menos 1,5 ao quadrado. S vai ser igual a menos 2 mais 3 vezes 1,5 dá 4,5. 1,5 ao quadrado vai dar 2,25. S vai ser igual. Então eu vou ter 4,5 menos 2 com menos 2,25 vai dar 4,25. Nesse caso, eu vou ter 0,25 positivo. Ok? Então, se eu tenho aqui 1, metade é 0,5, a metade é 0,25. Então, o ponto onde o gráfico ele faz a curva é nesse ponto aqui em cima. Então, o gráfico faz isso. Ó. Ele vem, passa pelo ponto e desce. Note, o gráfico ele tem a concavidade voltada para baixo, porque a aceleração aqui é negativa. A aceleração negativa, o gráfico sempre vai ter concavidade para baixo. Tá? Nesse ponto que ele faz a curva, a velocidade dele vai ser igual a 0. Ok? Lembrando que o ponto aqui no eixo do tempo pode ser calculado através da função. Se eu quiser calcular, eu escrevo aqui a função, tá? Mas não precisa. Basta você lembrar do ponto médio entre os dois pontos que ele cruza o eixo do tempo. Beleza? Então é assim que você constrói um gráfico da posição com relação ao tempo no movimento retilíneo uniformemente variado.